E neste vídeo, uma publicação sobre os Gideões Missionários no Jornal Oficial das Assembleias de Deus, o Mensageiro da Paz. A matéria tem por título Gideões Missionários, 60 mil pessoas em Camboriú. Fala sobre o apoio da liderança, o levantamento histórico, sobre as atividades e o envio de missionários. A matéria foi publicada em junho de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A pequena Camboriú, cidade próxima ao litoral catarinense, tem sua festa regional. Todos os anos, milhares de pessoas vindas de todas as partes do país reúnem-se para a realização de um trabalho de grandes dimensões, o encontro anual dos Gideões Missionários da Última Hora. Com o seu povoado estimado em 22 mil habitantes, Camboriú, que assim como Balneário Camboriú, sobrevive do turismo, recebe todos os anos e durante 4 dias uma quantidade cada vez maior de evangélicos pentecostais. Desta feita, o número foi 3 vezes maior do que o de habitantes. E nesta época do ano, toda a infraestrutura da cidade passa a girar em torno da programação, hotéis, restaurantes, lojas e comércios em geral. Todo o serviço de segurança, tanto na cidade quanto na área do Congresso, é feito pela Polícia do Estado, uma prova do apoio governamental. Pode-se constatar ainda o melhoramento de ruas e calçamentos, assim como a sinalização para maior segurança dos evangélicos. O serviço médico funcionou com ambulâncias durante todos os dias da programação para o atendimento exclusivo dos participantes. Caravanas de praticamente todos os estados brasileiros possibilitaram o fechamento de mais de 30 hotéis da região do balneário, alguns deles com cerca de 4 mil leitos. A organização do trabalho permitiu ainda o controle de chegada dos congressistas, com o auxílio de computadores instalados na igreja, além da prática de todo o processo de inscrição. Durante os 4 dias de atividades, 200 mil refeições foram servidas na igreja. O ginásio Irineu Bornhausen, local utilizado para o encontro dos Gideões, mais uma vez não coube a multidão, apesar de ter sido aumentado recentemente em mais 17 mil lugares. Uma média de 35 mil pessoas revezavam-se das 8 horas da manhã às 23 horas, todos os dias, sem que em nenhum momento o trabalho parasse ou o estádio tivesse lugares vagos. Um telão instalado do lado de fora possibilitava a participação nos cultos a centenas de irmãos que não conseguiam entrar. O apoio da liderança. Endossando as atividades de Gideões Missionários, inúmeros pastores prestigiaram o evento, a grande maioria durante todos os dias. Dentre eles, Samuel Câmara, presidente da Convenção Amazonense, Nirton dos Santos, presidente da Convenção de Pastores de Santa Catarina, além dos pastores Israel do Couto, do Rio de Janeiro, Mark Lemos, de Pindamonhangaba, São Paulo, e José Braga, de Uberlândia, Minas Gerais. Dentre os telegramas enviados, destacaram-se o do presidente da República, o da ministra da Ação Social, Margarida Procópio, e o de Carlos Apolinário, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O prefeito da cidade, Dr. Wilson Plautz, foi peça importante para que as atividades transcorressem em clima de normalidade e, juntamente com o secretário de Segurança do Estado, Dr. Sidney Pacheco,
esteve presente nas reuniões. Os deputados, membros da Assembleia de Deus, Vânio de Oliveira e Adelor Vieira, também prestigiaram o evento. Os preletores convidados para a ocasião foram os pastores Hidecaso Takayama, de Curitiba, responsável por transmitir a palavra de Deus nos 2 primeiros dias, e Gilmar Santos, de Goiânia, Goiás, que foi o pregador do sábado e do domingo. Na noite de encerramento, falou ainda o jornalista Josias Nunes, que na ocasião representou a diretoria da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e foi responsável pela cobertura do evento. A coordenação das atividades estiveram a cargo dos pastores Nildair dos Santos e Gedielson Rodrigues, e a direção geral sob a responsabilidade do pastor Cezino Bernardino. O levantamento histórico. O grupo de evangelismo da Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina, conhecido como Gideões Missionários da Última Hora, foi fundado há 11 anos e nasceu em decorrência de um avivamento espiritual, quando não se tinha nem mesmo a ideia de se formar uma secretaria de missões para a igreja. Quando o pastor Cezino Bernardino assumiu os trabalhos em Camboriú, não havia departamento missionário e nem tampouco cogitações a respeito. Mas o novo pastor trouxe a orientação de que havia necessidade de um avivamento, e isso aconteceu. O movimento começou pelas congregações do campo e foi se alastrando. Em um mês de oração, mais de 1.500 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Foi nesse clima que houve a aprovação antecipada de Deus. O Senhor falou à liderança da igreja nessa ocasião sobre a necessidade de se fundar os Gideões Missionários da Última Hora. Logo depois, em Joinville, Santa Catarina, mais de 3.000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo e cerca de 700 na capital. Assim começaram a vir os convites para a realização de cruzadas, campanhas evangelísticas e demais trabalhos em todo o Brasil. Foi assim que surgiu a equipe. Posteriormente, ela passou a ser chamada Gideões Missionários da Última Hora e todas as atividades são desenvolvidas vinculadas à igreja. Sobre as atividades. As atividades são desenvolvidas hoje em grande escala. Os custos, consequentemente, são altos, não havendo, no entanto, carnês nem modalidade semelhante de contribuição. O que acontece, na verdade, é que pessoas em todo o Brasil sentem-se motivadas à contribuição espontânea, podendo-se constatar que o Senhor tem sempre mandado aquilo que se precisa, disse o pastor Nildair, vice-presidente dos Gideões. Os meios para a divulgação do trabalho são o boletim informativo, com uma tiragem por ano na casa dos 50.000 exemplares, e os programas de rádio, que transmitem semanalmente algumas horas de mensagens evangelísticas. As pessoas que ouvem as programações ou que de alguma forma são levadas a colaborar, depositam sua quantia na conta dos Gideões ou remetem a oferta através de vale postal. As igrejas que convidam e hospedam a equipe pelo Brasil afora não assumem nenhum outro tipo de compromisso financeiro, senão o de auxiliar nas despesas e permitir a distribuição do boletim, uma forma que permite o povo ser informado das atividades. O envio de missionários. A maior dificuldade enfrentada pelos Gideões atualmente é com relação ao crescimento. Apesar de ser um órgão de evangelismo da igreja local, os Gideões Missionários mantém atualmente 167 famílias de missionários com os seus próprios recursos.
A primeira pessoa enviada ao campo foi a missionária Leni Bernardino, hoje esposa do pastor Luiz Carlos Bucchi, líder da igreja em Cipolletti, Patagônia. Outros países contam em suas terras com missionários de Camboriú, e este é o caso de Equador, Chile e Guianas francesas e inglesas. No Brasil, há missionários em Roraima e Rondônia, onde desenvolvem o trabalho de evangelismo, além da distribuição de roupas e auxílio financeiro. Acre, Amapá e Amazonas são os outros estados onde atuam os missionários gideonitas, além de Minas Gerais e Santa Catarina. O sistema adotado para o trabalho determina que os obreiros que se dirigem para qualquer região do país façam-no após contato da liderança da entidade com os respectivos presidentes das convenções que solicitam evangelistas. A partir de então, não obstante, enviados e mantidos através de Camboriú, passam a estar vinculados e credenciados pela respectiva convenção. O trabalho no Amazonas é um capítulo à parte. Somente neste estado, a equipe Gideões mantém cerca de 76 obreiros nas regiões de maiores dificuldades, sendo ainda o lugar onde o trabalho tem mais crescido. As atividades são desenvolvidas a partir da autorização das respectivas convenções e ligadas, respectivamente, a uma igreja. O pastor Samuel Câmara é, no Amazonas, quem tem trabalhado diretamente com os obreiros de Camboriú. A iniciativa foi do saudoso pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, que em certa ocasião solicitou ao pastor Cezino o envio de 1.000 missionários para o Amazonas. Há ainda 16 barcos de tamanho médio para grande em pleno funcionamento, que são mantidos pelos Gideões e utilizados na evangelização e no trabalho social junto à população ribeirinha. O programa assistencial através dos barcos inclui assistência médica com clínica geral e pequenas cirurgias, atendimento odontológico e farmácia. Somente no ano passado, o barco Gideão IV atendeu a cerca de 3.000 casos, dentre eles as necessidades de pequenas cirurgias. Os barcos dos Gideões são ainda utilizados pelo governo do estado do Amazonas para campanhas de vacinação e atividades afins. Cerca de 3.000 pessoas se converteram ao longo dos 11 anos de atividades, além de centenas que receberam o atendimento social e médico. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.